Olá meninos, tudo bem? Boa tarde, boa noite, né? Estou aqui para resolver, né, o exercício de velocidade média, tá certo? Para vocês. Olha só, analise a trajetória, né, do móvel e determine sua velocidade média, tá certo? Então, o que está acontecendo aqui, gente? Vamos analisar aqui, ó. Um móvel pode ser um carro, uma formiga, um móvel, tá certo? Algo que se movimente, algo que está se movimentando, é chamado de móvel, né? Certo? Eu já defini isso com vocês, né? Então, um móvel, ó, saiu, né? O que está acontecendo aqui? Ele está se movimentando, né? Saiu da posição quilômetro 40, né? E parou na posição 120, tá certo? 120 quilômetros, beleza? Então, eu analisei o movimento daqui até aqui, beleza? Só foi essa análise. Se ele continuou, eu não sei, né? Eu só sei que a minha análise foi daqui até aqui, né? Foi quando eu comecei a marcar, certo? E quando eu parei, né, de marcar. De observar o movimento, beleza? Então, olha só. Esse móvel saiu do quilômetro 40 e parou no quilômetro 120. Aqui em cima é o quê? É o tempo que ele saiu, ó, o tempo inicial dele. Ele saiu do quilômetro 40 às 10 horas, né? Quando estava no quilômetro 80, era 11 horas. Quando parou no quilômetro 120, era 12 horas. Então, isso aqui são tempos, né? Que estão relacionados com as posições dele, tá certo? Conforme a trajetória, beleza? Então, o que a gente tem que fazer aqui, ó? O exercício está pedindo para determinar sua velocidade média. Lembra daquelas relações, gente? Ó, D é igual a VT e velocidade média é igual ao deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. A gente vai usar uma delas. Escolhe uma delas, tá bom? Eu vou escolher a de cima aqui, ó, tá certo? Só para mostrar para vocês como é que faz, tá bom? Nesse caso aqui, eu pergunto para vocês, meninos, esse móvel aqui retornou na trajetória? Não. Nesse pequeno intervalo aqui, ó, nesse pequeno análise desse movimento aqui, ó, nesse curto intervalo de tempo, ele só foi para frente, né? Ele só andou em um único sentido, né? Ou seja, da esquerda para a direita. Ele não retornou, né? Tá certo? Ele só foi da esquerda para a direita. Muito bem. Então eu posso usar essa relação aqui tranquilo, né? A de cima. Eu vou usar ela para vocês verem, tá bom? Então vamos lá, ó. D é igual a VT. Gente, o que é D? D é a distância percorrida, né? Ou seja, ele saiu daqui até e parou no 120, ele vai ter uma distância que ele percorreu, concorda comigo? Isso. Que no caso vai ser a mesma coisa do deslocamento. Lembra? Se ele não voltou, a distância e o deslocamento vão ser iguais. Se esse cara voltar um pouquinho, aí a distância vai ser maior e o deslocamento vai ser menor, né? Como aqui, ó, as distâncias, o sentido que ele percorreu foi o único só, né, da esquerda para a direita, então a distância vai ser igual ao deslocamento. Beleza? Ó, o que está pedindo aqui, ó? Determinar a velocidade média, tá? Determinar esse V, né? Determinar a velocidade média é determinar essa letrinha V, certo? Nessa relação, né? Nessa equação, determinar essa letra V, beleza? Então o que a gente tem que fazer? Substituir os valores, né? Qual foi a distância percorrida desse camarada aqui? Como é que faz, não é mesmo? Ó, a distância vai ser a mesma do deslocamento, né? Então é só fazer 120 menos 40, né? Tá certo? 120 menos 40 é isso daqui, dá 80, né? 80 quilômetros que ele percorreu. Ele saiu da posição quilômetro 40, parou 120 no 120 quilômetros, né? Então, ó, é só fazer 120 menos 40, né? Isso vai dar 80 quilômetros. Então, ele percorreu 80 quilômetros. Ele deslocou 80 quilômetros. Então, ó, a distância dele aqui, ó, o D, né, foi de 80, tá certo? Então, vamos substituir, né? Daqui a pouquinho. Ó, o V a gente não vai substituir. Por que a gente não vai substituir? É a letrinha que a gente quer encontrar, concorda comigo? O V a gente não tem. Ela está pedindo para determinar através de uma continha. Ele deu tempo? Deu, ó. Qual foi o tempo que ele fez esse percurso? Esse deslocamento, ó. 12 menos 10. Pega o tempo final menos o tempo inicial, certo? Ó, 12 menos 10, tá bom? 12 menos 10, isso dá 2, né, gente? 2 horas, né? Ele percorreu 80 quilômetros em 2 horas, tá certo? Então, vamos substituir, ó. O T é 2, o D é 80, né? Então, fica como? 80 é igual a V vezes o 2, né? Lembra que esse V é o que a gente vai determinar, é a velocidade média, tá certo? Como que a gente tem que fazer mesmo aqui, ó? Isso aqui é uma equaçãozinha de primeiro grau, né? Tá certo? Como é que a gente tem que fazer? O 2 está atrapalhando, tem que deixar esse V, essa letrinha, em um lado sozinho da igualdade, né? Certo? Então, ó, aqui está a igualdade, eu escolhi um lado. Aqui é um lado, aqui é outro.
Como ela está desse lado de cá, né, eu vou pegar esse 2 e jogar pro outro lado, porque o 2 está atrapalhando. A letrinha tem que ficar sozinha, tá certo? Então, tá multiplicando o V, né, a letrinha, pega ele e divide o 80. A gente passa pro outro lado da igualdade, dividindo o número que está lá. Qual que é o número que está lá, gente? A gente consegue enxergar que é 80, certinho? Então fica como? Ó, V é igual a 80 dividido por 2. 80 quilômetros dividido por 2 horas, não é isso? Conseguiram entender? Tá certo? Mas você inverteu o lado. Não tem problema, né? Eu inverti o lado só para ficar mais visível para vocês, tá? Eu peguei esse V, né? Depois que eu joguei pro outro lado, eu inverti o lado, não tem problema, né? Vai continuar a mesma coisa, eu só troquei, só inverti, né? V é igual a 80 dividido por 2, tá bom? Eu inverti porque senão ia ficar do lado direito, né? E a gente sempre... É conveniente, né? Que a gente coloque sempre do lado direito. Mas eu só inverti, não tem problema, é a mesma coisa, tá certo? É como se eu tivesse pegado esse cara e invertido de lado, mas não tem problema, tá certo? V é igual a 80 dividido por 2. Gente, 80 dividido por 2 dá quanto? Isso dá 40, né? Ou seja, é 80 quilômetros dividido por 2 horas. 80 dividido por 2 dá 40. Quilômetro dividido por hora dá quilômetro por hora. É daqui que sai a unidade de medida de velocidade, ó. Quilômetro por hora, certo? Eu dividi o quilômetro por hora. Então, quilômetro por hora. Não dá pra fazer muita coisa, né? A gente só coloca dessa maneira aqui, tá certo? Olha aqui, ó. Temos a unidade da velocidade, ó. Quilômetro por hora. 40 quilômetros por hora. Então, esse camarada aqui, ó, ele teve uma velocidade média de 40 quilômetros por hora, certo? Conseguiram entender, gente? Né? Aqui seria a mesma coisa, ó. A velocidade média é o que eu iria achar, né? O ΔS é o deslocamento, ou seja, 120 menos 40. 80, coloca aqui em cima, né? 80. E o ΔT é 2. 80 dividido por 2, isso dá 40 km por hora, tá bom? Exercício 2. Gente, olha só. Um móvel realiza um movimento com velocidade média de 65 km por hora em um intervalo de tempo de 2 horas. O que está acontecendo aqui? Ó? O móvel, né? Ele saiu de uma certa posição e parou em outra. Ele teve velocidade constante, agora aqui embaixo é a velocidade, não é mais a posição, tá certo? Tá vendo aqui, ó? Quilômetros por hora, a gente tem que passar a observar isso. É a posição? Não. É a velocidade, ó. Quilômetro por hora é uma velocidade. Então, isso aqui embaixo está marcando agora a velocidade, não mais a posição, certo? Então, ó, às 10 horas, ele teve uma velocidade de 65 km por hora. Passou 2 horas, ele continuou na mesma velocidade, né? E parou em um determinado lugar aqui, ó. Parou aqui, beleza? Eu parei de analisar o movimento. Mas nesse percurso todo, ele manteve sua velocidade de 65 km por hora. O que a questão está pedindo? Determine o deslocamento desse móvel, ou seja, quanto ele se deslocou, né? Qual foi essa distância aqui, ó? Lembrando, ele não retornou na trajetória, né? Por que não retornou? Porque aqui, ó, não está dizendo que ele retornou, né? Tá certo? E nem muito menos aqui na trajetória está mostrando que ele retornou, tá bom? Então, ó, o deslocamento aqui, ó, e a distância foram únicos, né? Tá certo? Então, como é que a gente tem que fazer? Usa as relações, né? Ou uma ou outra. Eu vou usar aquela primeira, né, que eu usei, tá certo? Então, a distância, né, vai ser a mesma do deslocamento, né? Determine o deslocamento desse móvel. Lembra, se ele não retornar na trajetória, o deslocamento ΔS vai ser igual à distância. Lembra da linha passada? Isso. Se ele voltar um pouquinho na trajetória, aí o deslocamento vai ser menor que a distância. Eu não posso usar essa relação, tá bom? Tranquilo? Então aqui eu posso porque ele não retornou na trajetória, não fez o movimento contrário, beleza? Então o que eu tenho que fazer? Eu vou deixar a distância aqui, ela vai ser a mesma do deslocamento, né? A velocidade eu vou colocar aqui, ó, que foi de 65. E o tempo? O tempo foi de 2 horas, ó, o intervalo de tempo, né? O tempo, 2 horas. Então eu vou substituir o V e o T. O V vale 65 km por hora e o T vale 2 horas, né? Tá certo? Então fica como? 65 vezes 2, tá certo? Bom, 65 vezes 2, isso dá 130 km, né? Tranquilo? Então, determinamos quanto esse cara se deslocou, ou qual foi a distância que ele percorreu, né? Belezinha? Gente, olha só como as relações são importantes, ó. A questão me deu um intervalo de tempo e me deu uma velocidade. Eu automaticamente consigo calcular quanto esse cara andou. Isso não é intrigante?
Poxa, eu nem conheço esse imóvel aqui, bicho, mas consigo calcular quanto ele se deslocou, bicho. Vocês não acham isso interessante? É super interessante, né? Sem muito menos ter percorrido, andado com esse cara aqui, eu sei a distância que ele percorreu, tá certo? Então, questão 2 resolvida, né? Vamos para a questão 3, ó. Questão 3 está falando assim, ó. Pedro, João e Lucas, 3 pessoas, realizaram uma corrida. Pedro gastou 5 segundos para terminar a corrida. João gastou 10 segundos, Lucas gastou 4 segundos. Sabendo que a distância que eles percorreram foi de 100 metros, determine a velocidade média de cada um deles. Opa, tá tudo aqui, as informações estão tudo aqui, vamos só reorganizar. Então, ó, imagina 3 pessoas apostando corrida, né? A distância que eles vão percorrer são de 100 metros. Então vocês concordam comigo que Pedro, João e Lucas percorreram 100 metros? Ambos os 3? Porque é uma corrida, poxa. Sai de uma posição e para na outra, né? Para ver quem ganha, né? Quem tem maior velocidade ganha, certo? Certinho. Então, a distância que eles percorreram foi a mesma, né? Pedro, João e Lucas percorreram a mesma distância de 100 metros. Concorda comigo? Sim, isso é sem dúvida, é perceptível aqui, né? O que aconteceu aqui, ó? Eles levaram tempos diferentes, ó. Pedro gastou 5 segundos, João gastou 10. Opa, João foi bem lerdo, né? Em relação a Pedro e Lucas, claro. E Lucas gastou 4 segundos. Lucas gastou menos tempo que João e Pedro, tá certo? Então, os tempos foram diferentes, mas a distância que eles percorreram foram iguais, concorda? 100 metros para Pedro, 100 metros para João, 100 metros para Lucas e assim por diante, né? O que a gente vai fazer aqui, ó? A questão está pedindo para determinar a velocidade média de cada um deles. Vamos calcular a velocidade média? Lembra? Eu vou usar essa relação aqui agora, que é a mesma da outra, né? Eles não retornaram na trajetória, mas eu vou usar essa relação aqui, né? Também é válida, só para mostrar para vocês como é que faz. Vamos fazer primeiro o de Pedro, né? Pedro percorreu 100 metros, concorda comigo? Que foi o deslocamento dele. Em quanto tempo ele fez isso? Opa, em 5 segundos. Ou seja, Pedro percorreu 100 metros em 5 segundos. Então vamos substituir lá? A velocidade média eu vou encontrar, ó. 100 metros, que foi o que Pedro percorreu, em 5 segundos, né? Então como é que fica? 100 dividido por 5. Galera, 100 dividido por 5, isso dá 20, né? E metro dividido por segundo, isso dá metro por segundo. Então, Pedro teve uma velocidade média de 20 metros por segundo. Show de bola, né? Vamos fazer de João agora? Mesma relação, né? João percorreu a mesma distância, concorda comigo? Que foi 100 metros, o mesmo deslocamento, certo? Em quanto tempo ele fez isso? Opa, em 10 segundos. Opa, então agora vai ser 10 aqui embaixo, né? Não mais 5. 5 foi Pedro, João foi 10. Então, ó, ele deslocou 100 metros e levou 10 segundos para fazer esse deslocamento. Vamos substituir? 100 dividido por 10. Gente, 100 dividido por 10, isso dá 10, né? E metro dividido por segundo, isso dá metro por segundo. Então, João teve uma velocidade média de 10 metros por segundo. Show de bola? E Lucas, a mesma relação. Lucas, ele percorreu 100 metros, ou seja, o deslocamento dele foi de 100 metros, né? Em quanto tempo ele fez isso? Opa, Lucas fez isso em 4 segundos, ó, tá? A questão tá falando, ó. Então aqui embaixo não vai ser 10 nem 5, vai ser 4, porque é Lucas, né? Estamos fazendo de Lucas agora, a velocidade média dele. Então coloca o 4 aqui embaixo, né? E o 100 lá em cima. Então vamos lá? 100 metros dividido por 4 segundos. Qual foi a velocidade de Lucas? 25 metros por segundo, né? 100 dividido por 4 dá 25, metro dividido por segundo dá metro por segundo. Não dá para fazer muita coisa, né? Tá certo? Então, ó, conseguimos determinar. Quem foi mais rápido aqui nessa história? É só olhar qual velocidade é maior, né? Olha o módulo da velocidade, ó, ou seja, o valor. O valor da velocidade de Lucas foi maior do que a de João e a de Pedro. Então, significa que ele venceu a corrida, né? Concorda comigo? Porque teve maior velocidade, né? Ele percorreu a mesma distância em menos tempo, ou seja, ele teve mais velocidade para isso, tá bom? Então, gente, questões resolvidas, tá certo? Qualquer dúvida, estuda no WhatsApp, beleza?